Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Biolousada, um programa que desde 2016 levava as pessoas a campo a conhecer os valores naturais do seu concelho e da região de Lousada. Desde o Covid tivemos que aqui nos adaptar e fazer online, sem ser presencial. Em setembro voltaremos, se tudo correr bem. E hoje, neste modelo virtual, temos então connosco o João Carvalho, que é professor e investigador no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. As vespas, na verdade, ele já nos vai contar, mas não eram ou não são a área de especialização dele. O João Carvalho é perito em sistemas de informação geográfica e trabalha habitualmente mais com grandes mamíferos, como os ungulados, por exemplo, o lobo também, mais recentemente. E hoje o João vem-nos então falar sobre a vespa asiática, a problemática, a sua expansão, o que é que as pessoas devem fazer no caso de encontrarem um ninho e todas essas informações. Faltou só dizer que o convite ao João Carvalho é particularmente de carinho para nós, porque ele é conterrâneo, é de Lousada, e foi colega de muitos de nós da equipa Lousada Ambiente, quando ainda estávamos na Universidade de Aveiro. Portanto, é na verdade outro membro honorário da equipa do SCNEA, do Setor de Conservação da Natureza e Educação Ambiental da Câmara de Lousada. Portanto, João, muito bem-vindo, estás em casa e muito obrigada por teres disponibilizado mais umas horas do teu tempo, nós estamos sempre a bater-te à porta, para partilhares connosco aqui estes conhecimentos e esta situação da vespa asiática. Ora é essa, Milena, eu é que agradeço o convite para estar aqui, é sempre um gosto, tenho aquela ansiedade natural, eu vou tentar falar devagarinho, mas é natural, vocês vão ver que eu falo um bocadinho depressa, mas eu vou tentar e estou a treinar pouco a pouco para pausar um bocadinho o discurso. Sejam bem-vindos, espero que estejam todos muito bem. Eu estou em Lousada, estou mergulhado numa solução de álcool de 70%, ok? Espero que não me faça mal, acho que não. Com vespas bebés aí atrás. Umas vespas bebés aqui atrás, está bem? Um ninho primário, eu depois falarei mais à frente sobre isto. E é o que a Milene disse, eu não sou um entomólogo, estou muito longe de ser um especialista em entomologia, portanto, um estudioso dos insetos e da ecologia dos insetos. No entanto, a verdade é que a vespa asiática sempre me despertou um grande interesse desde o início, desde que foi registrada em Portugal. Tenho seguido de perto este processo de expansão, os impactos, que alguns não são quantificados, mas fala-se muito de impactos e na verdade eles existem. E portanto tenho seguido de perto esta temática, tenho publicado alguns trabalhos e é curioso que me têm chamado para dar algumas palestras ou conferências sobre a temática. Embora eu gostasse mesmo era de falar sobre veados, corsos, javalis, cabra-montés, lobo, etc., porque é realmente a minha área de especialização. Deixa-me aqui interromper. João, deixa-me aqui interromper-te. Ele está ali cheio de modéstia. O João já publicou uma nota sobre a vespa asiática na revista Nature. Portanto, já não é não é por carolice, ele sabe do que está a falar. E a Ana Maria assinou ali com a revista Lucanos, porque me esqueci de dizer que o João Carvalho é o pai e o editor da revista Lucanos. Portanto, é o homem dos 7 instrumentos, é o homem dos 7 ofícios, como todas as pessoas do Lousada Ambiente têm que ser, para dar conta de todos os recados. João, desculpa ter-te interrompido, mas só para te dar aqui os créditos que tu mereces. Portanto, já não és só um mero curioso da vespa, já és uma pessoa entendida. Mas depois a curiosidade é que leva a outros voos, não é? Mas temos que sempre ser curiosos. Mas realmente, pronto, eu vou partilhar aqui, eu tentei fazer uma apresentação não muito maçadora e até vamos começar com algo diferente, está bem? Vamos começar assim com um concurso, para ver o que é que vocês sabem sobre a vespa, o que é que nós sabemos e à medida que vamos respondendo, eu vou complementando com alguma informação adicional, está bem? Portanto, é aqui um dinamismo que tem que se criar para não ser um monólogo. Sim, deixa-me só explicar aqui as regras, porque vai ser muito giro e vocês não vão adivinhar o que vem aí. Agora já adivinharam. Já adivinharam? Vamos jogar ao que é ser milionário, vespa asiática. Exatamente. Vamos ver. Quando o João fizer as perguntas, por favor, respondam no chat, porque vamos evitar microfones ligados para reduzir o som de fundo. E eu transmito aquilo que o público for respondendo ao João. Está bem. Se tiverem questões e comentários,
deixem, por favor, por escrito no bate-papo que está no rodapé do Zoom. Portanto, vão ser 5 questões, eu depois vou tentando adicionar uma outra informação a auxiliar. E depois, com base nas vossas perguntas, eu parto para a apresentação propriamente dita, está bem? Portanto, o objetivo é que seja aqui um processo dinâmico. A Vespa Asiática, a primeira questão, para 50€ apenas, está bem? Depois falo em Camilene e que município. A Vespa Asiática foi reportada pela primeira vez em Portugal no ano de hipótese A, 2004, hipótese B, 2011, hipótese C, 2013 ou hipótese D, 2008, ok? Tem 3 ajudas. Vamos ver. Tem 3 ajudas, adoro. Ora, hipótese B, 2011, tens um pouco de tudo. Temos respostas A, B, só a C que ainda não, mas A, B, D. A Fedra disse 2008, com a crise. Portanto, muito bem, então vou assumir, Milene, qual é que assumimos? Qual é que ganha mais? A que ganha mais é a B, 2011. A B, muito bem, pá. Portanto, 50€ para o pote, ok? Então, a Vespa Asiática em Portugal realmente foi pela primeira vez reportada em setembro de 2011 por 2 colegas nossos, um deles o José Grosso Silva, que também já esteve numa iniciativa de Biolousada, e foi reportada em Viana do Castelo, ok? Portanto, norte de Portugal. Desde aí a expansão tem-se dado um ritmo alucinante e neste momento já se encontra espalhada por cerca de 60% a 65% do território nacional, ok? Mas eu depois volto mais à frente sobre isto e vamos perceber qual foi a dinâmica dessa expansão. A hipótese A, 2004, diz respeito ao primeiro registro encontrado, reportado da Vespa Asiática na Europa, que foi em França, muito bem, mais precisamente na província de Hagen, perto de Bordeaux, ok? Primeiro foi o primeiro registro de Vespa Asiática na Europa, 2004. 2013 foi registada em Itália, portanto uma expansão brutal para um inseto, para uma vespa e, de certa forma, apesar de todos os impactos, me faz admirá-la também por isso, ok? 2008, estava aqui só para enganar, só para introduzir algum caos, ok? Portanto, vamos para a pergunta 2. 100€, está bem? Ok. Existem várias espécies do género vespa. Qual é a que ocorre naturalmente em Portugal? Será a hipótese A, Vespa mandarínia? Será a hipótese B, Vespa orientalis? Será a hipótese C, Vespa crabro? Ou será a hipótese D, Vespa bicolor? Atenção, o género Vespa é muito comum, é particularmente comum e originário da Ásia, ok? Mas temos alguns representantes europeus. Qual é o que ocorre naturalmente em Portugal? Digam. Temos 100% de resposta C, Vespa crabro. Fantástico, sem ajudas. João, isto são repetentes do Biolousada, se a pessoa aliás, vem eu acho que eu posso dispensar a apresentação depois, se calhar, não é? Esta malta Biolousada já vem educadinha de casa. Mas isto é muito interessante porque a Vespa mandarínia, realmente o nome diz tudo, não é? Mandarim, portanto é ali da Ásia, nativa do Japão, já se encontra em algumas áreas, Tailândia, China, etc. E esta realmente é um terror, são vespas com 5 centímetros de comprimento e que foram recentemente registadas, por exemplo, no Canadá ou nos Estados Unidos, em 2019. E aí sim, quem conhece a Vespa mandarínia sabe que assusta, ok? Embora, ok, é mais o impacto enfim, não está realmente quantificado, mas realmente é uma vespa que assusta. A Vespa orientalis é uma vespa também natural, nativa da Europa, portanto, da região submediterrânica e do Oriente, do Médio Oriente. Sim? A Vespa crabro realmente é a nossa vespa, ligeiramente maior que a Vespa volutina, a cor ligeiramente diferente, depois já vos vou mostrar uma imagem em que é perfeitamente visível as diferenças entre a Vespa volutina e a Vespa crabro. Infelizmente a Vespa crabro sai prejudicada com a Vespa volutina, sobretudo pelo facto de potenciais armadilhas artesanais, destruição de ninhos que não deviam ser destruídos, etc. Portanto, esses efeitos contraproducentes do controle da Vespa asiática muitas vezes manifestam-se em insetos e espécies não alvo, ok? Mas infelizmente algumas armadilhas não são específicas. E depois temos a Vespa bicolor, que é uma vespa que também já se registou na Península Ibérica, também é de origem asiática e registou-se pela primeira vez em Málaga. Ok? Começa a entrar, ainda há poucos registros, mas é outra potencial vespa, outra potencial espécie exótica que vamos ter com que nos deparar
na Península Ibérica. Ou não, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, está bem? Portanto, este, de certa forma, é o resumo gráfico daquilo que eu estou para aqui a dizer, com a distribuição de algumas espécies de vespa a nível mundial, ok? Desde a vespa cravo e vespa nigritoraxa verde, portanto, em que se sobrepõem as áreas de distribuição, a vespa velutina, que é a vespa velutina, portanto, é a nigritoraxa, a tal subespécie, vespa orientalis, vespa crabri orientalis. Depois temos realmente a mandarínia, temos a vespa mamute, temos a vespa gigante da madeira, temos outras espécies de vespa, ok? Só vos trago este mapa só para que percebam a sobreposição de algumas espécies a nível da Eurásia, não é? Portanto, parte de África, mas sobretudo da Eurásia. Pergunta para 500 euros, portanto, a fasquia está a elevar, ok? E nem por isso as perguntas são mais difíceis, portanto, eu sou um tipo porreiro. Em que período do ano o ninho da vespa asiática atinge o seu maior tamanho? A. Outono. B. Inverno. C. Primavera. D. Verão. Força. Estamos aqui num 50-50. Querem a ajuda de 50-50? Querem os 50-50? É melhor, estão a dizer. É melhor. Vou tentar aqui arranjar uma forma, portanto, improvisada de colocar aqui os 50-50. Só um bocadinho. Ok, portanto, vou eliminar duas respostas erradas. A primavera e... Ok, toca a jogar entre o A e o D. Para 500 euros. Para 500 euros. Depois vamos falar com o vereador. Isso. Obrigado, grande ajuda. Ora, continuamos divididos entre A e D, 50% para cada lado. A ajuda do telefone não tem o meu número, mas essa não podemos recorrer. Essa não podemos recorrer. Portanto, qual é? Milene, escolhe uma. Vou usar aqui o critério da FEDRA que diz que se for por observação empírica tem sido mais a D. Verão. Querem pensar melhor ou não querem pensar melhor, como diz o Fernando Mendes? Acho que, ok, risos, mas agora vêm para o A. Estás a baralhar as pessoas, João. Pá, não estou a baralhar, estou a ajudar. Estás a baralhar. Acho que vamos bloquear o A. Uau! Então agora, espera aí, agora tenho que desfazer pelos vistos para poder avançar. Desculpa lá que isto é novo. Ok. Esperem só um bocadinho. Ai, tiveste mesmo que escangalhar. E, portanto, não voltem a pedir ajuda, se faz favor. Também só se pode usar uma vez. Isso. Outono, ok? Olha, mas quebraste a partilha de ecrã. Volta aí a... Ai sim, desculpa. Desculpem. Muito bem. Era o A, correto? Era o A, correto. Deixem-me só partilhar novamente. Ok, portanto, era o A. 500 euros, ok? Só faltam duas. E agora vou falar um bocadinho dos ninhos. Portanto, as fêmeas, as rainhas fundadoras, quando emergem da hibernação no inverno, ok? Estabelecem o ninho primário, que é o ninho que estão a ver na imagem, na minha imagem, no qual eu estou mergulhado, ok? E estão particularmente vulneráveis. Esse ninho primário é pequenino. A fêmea deposita os ovos e dá origem às obreiras. Cada ninho pode produzir, imaginem, em média, cerca de 6.000 obreiras. E aí começa, a partir da primavera, verão, começa a construção do ninho secundário, um ninho bastante grande, um ninho na qual são produzidas mais e mais obreiras, e aí sim é que começa a predação intensiva das abelhas e de outros insetos, porque a vespa é um carnívoro, ok? Sobretudo alimenta-se muito de proteína, e exige proteína para suprimir as suas necessidades ecológicas e fisiológicas, ok? Portanto, é no verão e no outono que o ninho atinge o seu maior tamanho, ok? E é também no outono que ele é registado com maior frequência e que as entidades competentes entram em ação para o destruir, porque é grande, portanto é mais facilmente detectável,
E a vespa coloca os ninhos, faz os ninhos sobretudo em árvores, ok? No topo das árvores. E quando a vegetação, portanto, as folhas caem, torna-se mais visível e mais facilmente reportado pela população. E aí entram realmente as entidades para o destruir. Portanto, o ciclo de vida, hibernação, a rainha fundadora emerge da hibernação, emergem várias rainhas fundadoras, ok? Estabelece um ninho primário, produzem-se obreiras, as obreiras trabalharão no ninho secundário, ok? Produz um ninho secundário, cresce um ninho secundário e depois ocorre novamente a produção em outono de machos e novas rainhas fundadoras que serão fecundadas e darão origem a um novo ciclo. Está bem? Portanto, outono 500 euros. Muito bem. Muito bem. João, antes de avançares, Diz. já avançaste, mas as pessoas também têm tempo de pensar. Todas as vespas em Portugal são carnívoras? Todas as espécies? Há umas mais que outras. Por exemplo, a vespa crabro, eu tenho essa experiência porque lá está, no campo, quando eu estava eu e o João Santos em Montezinho, fazíamos necrópsias aos veados em plena Serra de Montezinho e Serra da Culebra. E quando íamos ao terreno abrir os veados, os primeiros a chegar eram precisamente as vespas, e a vespa crabro em particular. E a forma como cortava e arrancava a carne dos animais mortos era impressionante. Era importante. Nós ouvíamos mesmo a arrancar. Portanto, pelo menos a vespa velutina, a vespa cravo, portanto, um bocadinho maior até que a vespa velutina, são carnívoras, portanto, alimentam-se de carne, mas também de fruta, etc. Está bem? Obrigada, João. Vamos lá voltar ao jogo, então. Ok, portanto, só faltam duas. Em média, quantas obreiras são produzidas por ninho entre a primavera e o outono? Eu acho que já dei esta resposta, mas também é uma forma de avaliar se estão atentos ou não. Resposta A, cerca de 250. B, entre 1000 e 1500. C, aproximadamente 6000. D, milhões. Vamos lá. Temos um 100% a incidir no C. Perfeito. 1000 euros, ok? Vamos para a última pergunta. Que mecanismo de defesa é usado pelas abelhas nativas asiáticas, a Apis cerana, ok? Para se protegerem da vespa asiática. Eu aqui falo da vespa velutina ou da vespa mandarínia, ok? Será a resposta A, camuflagem? Resposta B, leloquímicos? Já estão a responder. Ou será o calor, através de um mecanismo Eating Ball Defense? Está tudo a responder. Essa resposta já foi dada numa sessão anterior na Casa das Videiras. Portanto, então este público está muito treinado e toda a gente está a responder D, calor. Perfeito, muito bem. Portanto, foram os concorrentes ao nível. Dirijam-se à Câmara Municipal de Lousada e falem com o vereador Dr. Manuel Nunes. Agora ele se desenrasque a pagar os prémios. Está bem. Eu, se calhar já conhecem o mecanismo e, portanto, eu tinha aqui um vídeo, mas se calhar passo à frente. Não, mostra, porque nem toda a gente pode ter visto, não é? Está bem, vou mostrar. Está em inglês, mas percebe-se bem. Se alguém não entender, que me diga aqui. Three screens, wireless, broadband, and TV are coming together. Another innovation from AT&T. The new AT&T, your world, delivered. 3 minutos. Within nature's intricate web of checks and balances, there is a place for payback. These two are honeybees. They made their hive in a hollow tree. They too are caring for their young. But these are native Japanese honeybees, and they're not quite as defenseless as their European cousins. They have evolved a secret weapon against the giant hornet. Portanto, eles evoluíram uma arma de defesa contra a vespa gigante. Não é vespa velutina, neste caso é mandarínia, está bem? Mas só para que percebam. But this time, the bees set a trap. They want the hornet inside. And the hornet obliges. Portanto, as vespas mandam um batedor que assinala o ninho. E depois vem, portanto, todas atrás. A partir do momento que o ninho está assinalado, vem todas atrás para predarem as abelhas.
By swinging their abdomens to and fro, they signal their strategy to one another. The bees hold off until the last possible moment. And then, as if on one Ui, desculpa. mind, they swarm. It's engulfed by hundreds of bees. But they don't sting the intruder. Instead, as revealed by thermal photography, they all begin to vibrate, gradually raising their collective temperature to 117 degrees Fahrenheit. A natureza é realmente impressionante. Japanese honeybees can tolerate a temperature of 118 degrees. Their victim's upper limit is 115. The hornet scout is slowly roasted alive. And the secret of the honeybee's location dies with her. Muito bem. Portanto, Muito ok. bem. Portanto, o que se João, passa é que a vespa mandarínia envia um batedor que assinala o ninho. Depois vêm os reforços todos atrás para predarem o ninho. Neste caso, o que é que aconteceu? As abelhas atraem este batedor até ao interior portanto, do seu ninho, envolvem-no numa bola que aquece e acabam por matar a vespa de calor, ok? E, portanto, o segredo da localização do ninho morre precisamente com essa vespa. Esta, aliás, é uma das esperanças que os apicultores na Europa têm, que é o facto da nossa abelha, a Apis mellifera, desenvolver um mecanismo de defesa compatível, eficaz com este novo predador, ok? Portanto, é só para vos deixar esta questão que eu acho que é interessante, de coevolução, e eu acho que é muito gira. antes de avançar, João, Sim. Duas questões. Estas abelhas que vimos no vídeo também são domesticáveis? A Apis cerana? É possível. Sim, é possível. Não tenho certeza. E se a vespa crabro é que é o terror dos nossos apicultores? A vespa crabro também preda. A vespa crabro também preda a nossa abelha. Mas de facto creio que, embora não esteja quantificado, a vespa velutina tem um efeito bastante superior, o impacto é bastante superior. Basta o facto da vespa crabro já conviver com a nossa abelha há muito tempo, não é? Coevoluíram. Aquilo que se passa é que é um novo predador que entrou. E realmente aqui há um desequilíbrio que demora tempo até chegarmos a um novo equilíbrio, não é? Portanto, até a própria abelha desenvolver os seus mecanismos de defesa apropriados para debelar este predador. Está bem? Portanto, Agora a Apis cerana, por acaso não tenho a certeza, mas sim, em princípio sim. Mas a vespa asiática não é a única, está longe de ser a única, se calhar uma das mais recentes, espécies animais não indígenas no nosso país. Okay? Nós temos várias, aliás, e no Biolosadas já se depararam com várias palestras sobre ou uma espécie em específico, ou sobre um conjunto de espécies, ou sobre todas elas. Não é? Portanto, este número foi retirado deste livro muito interessante, A Breve História das Introduções Biológicas em Portugal Continental. E esta história, estas introduções, muitas das quais acidentais, enfim, é um reflexo também da globalização, porque se pensarem um bocadinho, se há milhões de anos atrás, no Jurássico, no período Cretácico, tínhamos a Pangeia, não é? Portanto, tínhamos os continentes unidos por massas terrestres. Agora, os continentes estão separados, mas estão unidos, de certa forma, pela constante permuta de pessoas, de matérias, que também, por si só, resultam e são pontes de transmissão e de translocação de espécies, algumas das quais estabelecem-se e não são bem sucedidas, acabam por desaparecer, outras estabelecem-se num novo ambiente, adaptam-se bem
e assumem, aliás, um caráter muitas vezes invasor, portanto, com prejuízo para as espécies presentes, prejuízo ecológico, económico e por vezes social. Está bem? Temos exemplos de mamíferos, o visão americano, ainda agora estava a falar com a Milene sobre o guaxinim, o esquilo cinzento, não em Portugal, acho que ainda não foi registado, mas eventualmente será um dia. Temos o lagostim vermelho de Louisiana, por exemplo, que é uma espécie que vocês imagino que conheçam bem. Portanto, há várias espécies que de facto existem e que já convivemos com elas. Agora, são só efeitos negativos? Não, algumas espécies são exóticas, são invasoras, mas também podemos ver o lado de lá e tentar perceber que efeitos positivos essas espécies poderão ter. Está bem? Depois vamos falar mais à frente um bocadinho sobre isto. Nós arranjamos um pai para tudo, queremos sempre um pai para tudo, e o Charles Selton é considerado, de certa forma, o pai da ecologia das invasões. Okay? Tem um livro de The Ecology of Invasions by Animals and Plants, portanto, a ecologia das invasões por animais e plantas, publicado, salvo erro, em 1958, creio, ok? Portanto, ele dizia que estavam a experienciar, estavam a vivenciar, portanto, umas deslocações sem precedentes e estava, de certa forma, uma catástrofe zoológica que levaria à homogeneização da biodiversidade. Talvez tenha sido, também, acho que é um bocadinho exagero, mas enfim, ele melhor do que ele saberá, também viveu num período particularmente problemática, ou seja, a maior parte da sua atividade se envolveu entre as duas grandes guerras, em que, por exemplo, os recursos não eram propriamente abundantes e qualquer presa, qualquer animal, qualquer espécie reintroduzida que trouxesse um impacto, esse impacto exacerbava-se e realmente tinha um impacto ainda maior do que hoje em dia. Sim? Mas, de facto, é considerado o pai, embora autores que já tenham falado sobre as espécies invasoras antes de Charles Selton, Peter Kalm, por exemplo, que era um aluno, um colega de Carl Linneu, por exemplo, já introduziu estas questões. Ewell Watson, posteriormente, também falou sobre espécies nativas, espécies invasoras, e há um livro muito interessante, um bocadinho polémico, mas também na ciência é preciso alguma polémica para abanar um bocadinho as coisas, que é do Ken Thompson, que é Where Do Camels Belong? Onde pertencem os camelos? E é, portanto, uma perspectiva diferente sobre as espécies exóticas, algumas, é muito interessante, acho que eu recomendo a ler se tiverem interesse nesta temática. Mas bem, chegamos aqui à Vespa, ok? E a Vespa realmente, portanto, em Portugal desde setembro de 2011, a expansão tem sido brutal, tem sido uma expansão realmente até difícil de acompanhar, e foi um caso, aliás, eu chamei esta palestra a Vespa Asiática em Portugal, apanha-me se puderes, porque realmente nós temos, pessoal, eu em particular não, eu dedico-me mais à vertente mais académica, mas há pessoas, entidades que têm feito um esforço enorme para controlar a invasão e simplesmente é difícil de a controlar, ok? Podemos mitigar, tentar minimizar os seus impactos em algumas áreas, mas a verdade é que é um caso de chegar, ver e vencer. A espécie está realmente a expandir-se a um ritmo bastante grande e atualmente ocorre em 9 países do território europeu. Ora bem, França, Espanha, Portugal, vou tentar dizer por ordem cronológica, França, Espanha, Portugal, Itália, Países Baixos, Bélgica e Holanda, Alemanha, Suíça e Grã-Bretanha. Aliás, eu acho que a Grã-Bretanha foi registada, mas não está, portanto, estabelecida. Ok? Portanto, são 9 países em que a espécie foi registada. Okay? Vespa velutina nigritorax, Vespa asiática, oriunda da Ásia. Se formos para o nome inglês, Yellow-legged hornet, patas amarelas. Se formos para o nome latim, Vespa velutina nigritorax, tórax negro. Portanto, os vários nomes vão dizendo e vão dando conta das suas diferentes características. Sim? Eu depois já passo aqui à comparação com a Vespa crabro, só para que tenham uma ideia também das publicações científicas e do trabalho que tem sido feito pelos académicos à volta deste novo invasor, porque realmente é um invasor que gera preocupação, não do ponto de vista ecológico apenas, mas também do ponto de vista económico, nomeadamente com a pressão que exerce sobre as abelhas nativas e, consequentemente, com a pressão e com o impacto negativo que poderá advir da produção de mel. Okay? E, portanto, tem sido uma espécie que, ao nível da ecologia espacial, é interessante. A ecologia é um novo habitat, um novo ambiente, um novo ecossistema, uma nova região e, portanto, há muito por saber, porque as dinâmicas também se alteram, perceber quais são as condicionantes que levam à espécie a expandir-se ou não, a espécie a estabelecer-se ou não, portanto há vários artigos que têm saído sobre isso, métodos de controle, vários artigos a testar
vários métodos de controle, a perceber o que é eficaz, o que é contraproducente, o que se pode fazer e o que não se pode ou não deve fazer. E, portanto, o número de publicações científicas ao longo dos anos, 2020 aqui já está desatualizado, tem aumentado. Okay? Mas tem aumentado as produções científicas e a espécie continua a expandir-se. Os trabalhos que fiz foram trabalhos, digamos, não foram trabalhos financiados, portanto foram digamos que foi um hobby. Eu e mais um ou outro colega que fizemos por hobby, ok? Tínhamos curiosidade e fomos escrevendo, fomos analisando alguns dados e fomos, enfim, publicando. Sim? Portanto, este é o estado das publicações científicas em número e em temática. Portanto, tem saído desde artigos puramente ecológicos, ligados à entomologia, ao comportamento da espécie, à dinâmica da sua invasão. Portanto, Science Technology, ao desenvolvimento de ferramentas, ou a utilização de ferramentas já existentes, como receptores que acoplam à vespa e seguem a vespa usando várias técnicas, permite localizar ninhos, etc. Fazer um seguimento da vespa. Conservação, desde o impacto da vespa nos ecossistemas, fala-se muito desse impacto, mas uma quantificação rigorosa desse impacto é difícil e ainda está por fazer. E não é só o impacto na produção de mel e no ecossistema, é também perceber quanto é que custa destruir os ninhos, quanto é que custa este controle às autarquias, ao país, etc. Esse trabalho é importante. Perceber quanto é que estamos a gastar com este controle. É um trabalho que ainda não está a ser feito e que espero, ou eu ou outra pessoa qualquer, que se possa dedicar um dia a tentar perceber qual é de facto o impacto. Ok? Que é muito importante. Uma coisa é ficar na rama, sabemos que tem impacto, mas qual é o impacto? Ok? Podemos conseguir, mesmo nas colmeias, há formas e há desenhos de amostragem que nos permitem saber que existe trabalho, exige dinheiro, exige dedicação. Está bem? Uhum. Portanto, estas são algumas palavras-chave que me foram saindo da pesquisa, em que eu tentei depois construir e associá-las aqui a uma forma de uma vespa. Portanto, a vespa adquire aqui o protagonismo, distribuição, alterações climáticas, agora associa-se tudo às alterações climáticas, às vezes bem, outras vezes menos bem, o controle biológico, defesa, abelhas, portanto, muito importante, a defesa das abelhas, ok? Spread, portanto, expansão, dinâmica da expansão, portanto, é isto que, portanto, chega à espécie, é isso que queremos saber. O que é que ele leva a estabelecer, o que é que ele leva a expandir, quais são os seus efeitos nos ecossistemas. Normalmente efeitos negativos, porque nunca pensámos que pode eventualmente ter um ou outro efeito positivo, nomeadamente servir de uma nova presa a outros predadores. Aliás, no caso em Lousada, depois no fim mostro-vos um vídeo muito interessante de um casal de bútio-vespeiro, ou de falcão-abelheiro, que se estabeleceu e é um predador, não é, de ninhos de vespa asiática, não é, Milene? Nós temos essas filmagens, temos o casal, estabeleceu-se, portanto, há espécies que nunca tinha sido registada em Lousada e agora está nidificante. É claro que não conseguimos correlacionar com a vespa, não é? Mas pronto, mas a verdade é que de certa forma vai tirando partido desses ninhos. E outras espécies também, o abelharuco, por exemplo, o gaio, etc. Outras espécies que podem eventualmente tirar partido da sua presença. Os efeitos negativos realmente são por demais evidentes. E atingimos agora o 9º ano da vespa asiática em Portugal. E há várias plataformas, não sei se algum de vocês já avistou e reportou o ninho, mas este trabalho que eu vos vou apresentar foi feito graças a vocês, graças aos cidadãos que avistavam um ninho, reportavam um ninho, o ninho era posteriormente validado e destruído. Ok? E, portanto, nos 8 anos da vespa asiática em Portugal, usando dados do Instituto da Conservação para a Natureza e Biodiversidade, disponíveis na plataforma SOS Vespa, ou Stop Vespa, desde setembro de 2011, chegámos a este padrão da expansão que eu vou apresentar neste vídeo, ok? Que elaboramos com estes registros. Portanto, eu acho que conseguem ver a data em cima, vai passando a data e vai passando o número de registros que vão aparecendo, está bem? Portanto, houve aqui um evento, uma introdução acidental aqui em Viana do Castelo, foi-se expandindo. Depois parece que houve aqui outro evento no Porto, possivelmente terá também entrado pelo Porto de Leixões, imaginem, e começou-se a expandir também a partir daqui. E ocorreram 2 aspectos, uma expansão natural e muito possivelmente uma expansão induzida pelo homem, transporte de madeiras, rainhas fundadoras que hibernavam e foram transportadas e largadas noutros locais e que a partir daí se começaram a criar clusters da expansão. Sim? Há aqui algumas áreas importantes para a expansão da espécie. Portanto, a espécie, ao que parece-nos, evita algumas
algumas áreas mais elevadas, onde a temperatura e as condições meteorológicas e climáticas não são, se calhar, as mais adequadas, mas é o que vamos ver nos próximos anos. Mas parece, por exemplo, os corredores dos rios, as galerias ripícolas, etc., podem servir de pontos de expansão para o interior do país. Vamos vendo, vamos avaliando nos próximos anos o que é que obteremos, está bem? Nós também fizemos aqui uns modelos para tentar prever o que é que acontecerá. Eu não gosto muito de previsões, mas às vezes todos os modelos estão errados, mas alguns podem ser úteis, como dizia o George Box. E foi isso que tentámos fazer. Eu já vos mostro mais à frente o que é que se passa. Portanto, este é o estado já desatualizado. Portanto, eu acho que estamos a falar de fevereiro de 2020, entretanto já mais registros existem na base de dados. Portanto, Lisboa, Porto Alegre, Castelo Branco, Setúbal. Portanto, já temos aqui uma área bastante... Há aqui um outro registro em Évora, creio, mas não tenho esse registro presente. Mas é possível que já tenha surgido. Há aqui pequenas manchas, estão aqui pequenas manchas sem registros. Isto não é porque a espécie não está presente, é apenas porque o município que compilou toda a informação possivelmente não terá reportado ao ICNF, está bem? E não terá sido compilada toda essa informação. Portanto, é um processo. Estamos aqui a falar de cerca de 50 mil ninhos já reportados. Portanto, estimar essa subestima também seria interessante, não é? Também é um trabalho interessante. E, portanto, aqui chegamos ao ponto em que temos realmente uma sobreposição grande entre a distribuição da vespa asiática e da nossa vespa, a vespa crabro. E isto, de certa forma, às vezes pode levar a certas confusões. O ninho, podemos confundir o ninho, por exemplo, podemos confundir a espécie e às vezes podemos estar a destruir o ninho que é da vespa crabro e não da vespa asiática. Ok? E, portanto, isso convém evitar. Ok? Portanto, a vespa asiática é ligeiramente mais pequenina que a nossa, que é a vespa crabro. Tem as patas amarelas, nigritoráx, portanto, o tórax negro, e os primeiros segmentos do abdômen, os primeiros 3, são negros. Aqui o da vespa crabro, portanto, são diferentes. Elas são facilmente distinguíveis. Se estivessem lado a lado, é precisamente isto que estamos a observar aqui. Sim, eu tirei esta informação aqui de um artigo da National Geographic e é estas as diferenças que ocorrem. Eu, por exemplo, nunca fui atacado pela vespa asiática, mas já fui atacado por vespa crabro à noite. Vou contar esta história. Foi uma vez, estava a fazer censos de população de veados em Montecinho também. Estava com o João Santos. Andávamos à noite com faróis de 100 watts. Às 2, 3 da manhã, que era quando fazíamos os... E passámos por uma aldeia. Depois vimos que eram em várias aldeias que ocorria isto. Passámos por uma aldeia que se chamava Santa Cruz de Abrantes, que é na Serra da Culebra, contígua a Montecinho. E vimos uma vespa enorme a dirigir-se até nós. E nós andávamos pendurados no jipe com os focos. E lá, o que é que se passa? E a vespa começou a sinalizar. Olhámos novamente, vinham 15 ou 20 vespas crabro na nossa direção. Elas tinham um ninho, as vespas crabro fazem muitas vezes os ninhos em troncos de árvores mortas. Tinham um ninho ali próximo, os focos de certeza que as desorientaram. Pensaram, se calhar já é dia, não sei, e começaram-nos a atacar. Por acaso não picaram, mas nós metemos-nos dentro do carro, ainda entraram 3, e eu aí tenho que vos dizer, não andei a pegar nelas e pô-las cá fora, matei as tudo. Porque de facto, foi dentro do carro, é um bicho grande. Portanto, eu vou cortar esta parte do vídeo. Corta. Mas dentro do carro, com 3 vespas crabro, realmente às 2 da manhã foi uma situação assustadora. Mas enfim, foi só para vos mostrar que também é uma espécie, aquilo que eu juntei, que eu vos contei também anteriormente no veado, também é uma espécie voraz. E a vespa asiática também. Ok? Portanto, olhem aqui um vídeo da Associação Nativa que me disponibilizou e que eu agradeço, de uma vespa volutina que alimentar-se de uma abelha. Está no abdômen. As partes rijas elas não comem, são só a molinfa e tal. Aproveito. Muitas vezes transportam também para o ninho. Portanto, a predação é sobretudo intensa quando o número de obreiras é superior, verão, ou final do verão, início do outono. Também podem encontrar em fruta, por exemplo, na fruta as vespas alimentam-se de fruta, e, portanto, quando não há fruta, a intensidade da predação também é superior. Portanto, esta é a plataforma na qual podem reportar as vossas observações.
chamava-se SOS Vespa, entretanto mudou o nome para Stop Vespa. Eu aqui não tenho nada a ver com a plataforma, com a instalação da plataforma, com o desenvolvimento, eu aqui só me aproveitei dos dados que foram reportados. Solicitei-os ao SNF e trabalhei-os, de certa forma, para mostrar-vos aquele vídeo, aquele vídeo da dinâmica de expansão que vos apresentei. Depois há vários grupos operacionais que trabalham nesta temática em Portugal e na Europa, obviamente. Sim, muitas vezes colaborações europeias, da qual eu não faço parte. É como vos digo, isto é um hobby, eu não faço parte, não, tenho outras coisas, mas há vários grupos e que podem, de certa forma, acompanhar o trabalho que vão executando, nomeadamente através do desenvolvimento deste grupo operacional, o GoVespa, desenvolvimento da apicultura, assegurar a produtividade dos pomares. Portanto, de certa forma, nós vamos ter que conviver com a vespa. Não vai ser, a erradicação é altamente improvável ou impossível, portanto, vamos ter que conviver com a vespa. E quanto mais depressa assumirmos isso e assumirmos mecanismos de defesa e de mitigação dos seus impactos, melhor, não é? Portanto, assegurar a produtividade dos pomares, identificação e distribuição de ninhos, monitorização da vespa, para onde é que anda, para onde é que não anda, onde é que é expectável que ela apareça com maior densidade, onde é que a predação pode ser mais intensa, relocalização de apiários, eventualmente, ok? O GES-Vespa, portanto, outra plataforma, são muitas plataformas, estuda a ecologia e comportamento da vespa asiática, ainda há muito por saber, de facto, por exemplo. Há uma rainha fundadora, será que depois do ninho, no inverno, ela dispersa muito ou dispersa pouco? Hiberna na proximidade do ninho secundário ou hiberna distante, mais distante? Quantas rainhas fundadoras emergem? Ok? Isso é importante ter essa ideia, porque imaginem, sei que, por exemplo, em média, aqui um artigo interessante de 2014 que refere que são produzidas por ninho cerca de 350 rainhas fundadoras, podem ser produzidas. Portanto, imaginem o que é um ninho poder dar origem no futuro a 350 ninhos, na melhor das hipóteses, no futuro. Portanto, isso é realmente assustador e é difícil. Claro que não, imagino que não seja esse o número, mas é importante perceber qual é que será. Um projeto europeu, também o Atlantic Positive, conheço o pessoal que está a trabalhar neste projeto, algum dele. Desenvolvimento de armadilhas e iscos seletivos, isto é muito importante, porque armadilhas artesanais às vezes não são suficientemente específicas e às vezes estamos a querer controlar a vespa e fazemos pior, inocentemente, mas fazemos pior, porque enfim, às vezes apanhamos 1% de vespa asiática e o resto todos insetos, polinizadores e outros insetos importantes da nossa fauna autóctone. Sim? Preservação dos serviços de polinização, minimização do impacto desta espécie nos ecossistemas. Colosso também aqui ao Neighbourly, é uma associação que tem uma task force, portanto, relacionada com a vespa asiática. Sim? Portanto, desde 2004 tem dado dores de cabeça, é uma espécie, enfim, que muito poderia explicar o seu sucesso, depois também falo um bocadinho sobre algumas características que podem potenciar realmente o seu sucesso, o que eu acho que podem potenciar. Sim? Este foi o modelo que fizemos em 2014. Okay? Ele foi publicado em 2015 ou 2016, mas estava desenvolvido em 2014. Portanto, nós pegamos nas localizações que existiam na altura, para as vespas, e tentámos perceber que fatores condicionavam a sua presença. E assim, tentar, para a Península Ibérica, determinar as áreas na qual a presença da espécie era provável. Vimos fatores climáticos, vimos fatores relacionados com a estrutura do habitat. A vespa coloca sobretudo e faz sobretudo os seus ninhos em árvores, no entanto também é possível encontrar em muros, no chão, portanto é uma espécie muito plástica. Isso também, de certa forma, ajuda e muito ao sucesso da espécie. E foi esta a previsão que fizemos para a Península Ibérica. Eu só tenho os dados de Portugal aqui, mas parece que bate mais ou menos certo, está bem? Embora, é claro que vamos precisar de mais anos, 4 ou 5 anos, para perceber se de facto esta probabilidade baixa, com base nas variáveis que tínhamos na altura e dos dados, se confirma ou não. Veremos ou não se o Alentejo vai de facto ser invadido em força ou não. Vamos ver se de facto, se esta área aqui de Espanha, Polo Guadiana, etc., se vai ser invadido ou não. Okay? Portanto, esperem pelos próximos episódios para perceber o que é que teremos pela frente. Em Espanha também a verdade é que a espécie aqui na Galiza, o padrão é o mesmo, a espécie distribui sobretudo através da linha de costa, ao longo da linha de costa, com algumas incursões cada vez mais frequentes para o interior. Sobretudo, quiçá, através de corredores ecológicos disponibilizados, seja pelos rios, seja por outras áreas. Creio que tenta evitar áreas muito elevadas, ok? Tenta evitar essas regiões mais elevadas. Aliás,
com a dinâmica de expansão em Portugal, conseguimos perceber mais ou menos isso mesmo. Embora sejam dados de ciência, portanto, ciência cidadã, dados reportados por cidadãos, e portanto há aqui alguma informação e algum enviesamento natural, ok? E portanto as conclusões a ser tiradas têm que ser tiradas com algum cuidado. Relativamente aos 8 anos da Vespa Asiática em Portugal, este é o número de registros e o número de ninhos que fomos identificando e que foram sendo reportados no Stop Vespa. 2012, 2013, aliás, Stop Vespa só entrou em vigor em 2015. Estes dados, 2014, 2015, estes dados fui eu, não apenas eu, que fomos recolhendo, batendo às portas dos municípios e recolhendo dados. 2012, 2013, Viana do Castelo, sobretudo, aliás, foram os bombeiros de Viana e a Proteção Civil de Viana que me forneceu estes dados, 46 ninhos. 2013, 2014, 305, é um crescimento exponencial, estão a ver? 2014, 2015, 998. 2015, 2016, 3.814. 2016, 2017, 3.730. Há aqui um ligeiro decréscimo no número de ninhos reportados, mas desde logo, em 2017, 2018 duplicou, 2018, 2019, 17.000 e 2019, 2020 vamos pelo mesmo caminho. Okay? Até final de 2020, certamente teremos aqui uma barra a ultrapassar os registros do ano anterior. Portanto, esta é a distribuição com os vários anos, ok? Esta é a distribuição numérica e esta é uma distribuição espacial. 2002, 2013, portanto, 2012, 2013, Viana do Castelo, 2012, 2014, portanto, é uma distribuição cumulativa. Umas incursões aqui para o interior, 2013, 2014, Porto, 2014, 2015, já se aproxima de Vila Real. Parece que há aqui uma barreira, estão a perceber isto, portanto, que é densidade, que é mais densidade, a verdadeira distribuição é dada por esta linha preta. No entanto, aqui são registros mais esporádicos e aqui são registros mais frequentes. 95% dos registros registados, ok, está presente nestas manchinhas. Esta mancha mais clara são registros, é a frente da expansão, ok? É a frente da expansão. Então, temos esta aqui uma população bem consolidada que se vai expandindo pouco a pouco e vamos esperar nos próximos anos ver o que é que acontece. Sim? Há municípios que têm controlado mais eficazmente, parece que o número tem reduzido um bocadinho, há outros que nem por isso, mas realmente é difícil. Okay? A área de distribuição está estimada em cerca de 57.000 km², 60%, 65% de território continental, 90.000 km². A taxa de expansão da espécie estimamos em 37,4 km ano. Okay? Relativamente a comparando com França, é reduzida, em que chega na França, eu acho que, não quero estar a dizer induzimos em erro, mas creio que chega aos 50, 60 km ano, 60 km ano, portanto a expansão. Em Itália, até porque entrou no norte de Itália, uma região mais montanhosa, anda ali por volta dos 17, 18 km ano. Portanto, parece que de facto as regiões montanhosas podem ser ali uma barreira ecológica à expansão da espécie. E se virem por onde é que a espécie entrou em Espanha, entrou não atravessou os Pirineus, passou junto à bacia de Biscaia, não é? Ali aquela junto à linha de costa. Nestes 8 anos também vimos que, de facto, a espécie coloca os ninhos e faz os ninhos preferencialmente em árvores, mas também encontramos, por exemplo, em telhados, que foram reportados, tenho aqui um ninho num telhado. No interior de casas, nos muros, em matos, 5,4%, e em solo, menos frequente, mas também fazem e desenvolvem um ninho de solo. Normalmente, esse ninho portanto, é desenvolvido e é instalado junto a massas de água, linhas de água, etc., porque o ninho também usam muito, parece uma pasta de papel e, portanto, a água ajuda, não apenas a vespa boletina, outras espécies de vespa, há a vespa de papel, não é? Portanto, fazem um ninho, parece papel, portanto, a água é importante para ajudar a cimentar esse ninho, que é uma obra de arquitetura espetacular, ok? Dava um Pritzker. É muito bonito, é muito bonito, é muito bonito. Aliás, é pena se estivéssemos presencialmente, veriam na Casa das Videiras um ninho, abríamos um ninho, víamos realmente Tenho aqui uma amostra já, mas é um ninho primário, muito pequenino, não é tão bonito. O outro é espetacular, chega a ter 1 metro de diâmetro, ok? Sim, para quem não tem noção, ele tem aquela bolsa exterior, mas por dentro tem muitos andares e divisões internas, é mesmo uma obra de engenharia, muito bem montado. É um T5 com vários pisos, é impressionante, é muito bonito, é muito bonito.
Depois, também nos 8 anos da Vespa Asiática, aqui conseguimos ter uma ideia realmente da fenologia e do número de ninhos reportados ao longo dos meses. E como eu vos disse, apesar do ninho primário começar a ser construído aqui no início da primavera, os ninhos reportados são sobretudo os ninhos secundários, ninhos maiores, ninhos que estão mais facilmente visíveis, digamos assim, está bem? Portanto, nesta altura, agosto, setembro, outubro, é que realmente começam a haver ninhos a serem reportados e a serem destruídos. E aqui está o ciclo de vida da Vespa, que eu também não vou entrar muito em pormenores, já falei, portanto, rainha emergente, fundadora, estabelecimento de ninho primário, produção de obreiras, começa a predação em força, ninho secundário, grande, muita produção, reprodução em setembro, outubro, novembro, com produção de novas rainhas fundadoras e de machos, morte dos machos, ok? Só servem mesmo para reproduzir, não servem mesmo para mais nada, e hibernação novamente. Este é o ciclo, ok? É muito bonito. Aqui o ninho também, um vídeo disponibilizado, que foi enviado também pela Associação Nativa já há uns meses largos, de um exemplo. 28 de agosto de 2017, aqui em Vila-Miã, no Parque de Lazer de Vila-Miã, ninho no solo. No solo, chegou a picar pessoas. Pronto, estão a ver que ele está próximo de uma massa d'água, ok? Portanto, tem ali a aguinha, vão buscar, começam a colar o material e fica realmente um ninho e uma obra muito bonita. Relativamente aos padrões de distribuição dos ninhos, nós também que a informação que tínhamos, como eu vos disse, ciência cidadã, não há ali uma padronização na recolha dos dados, uma sistematização, e portanto os valores que interpretamos é sempre com a devida cautela, ok? Não duvidamos nada, é só porque realmente são registros esporádicos, e em ciência o que se faz muitas vezes são amostragens sistemáticas para conseguir. Mas com a informação que temos, tentamos perceber se a distribuição dos ninhos seguia algum padrão. Seria uma distribuição uniforme? Imaginem, se fosse uma distribuição uniforme, isso poderia querer dizer que havia algum tipo de competição intraespecífica. Ou seja, uma vespa, havia um ninho aqui e havia um ninho passado 1 km. E depois outro ninho passado outro quilómetro. E outro ninho passado outro quilómetro. Havia um distanciamento entre ninhos de 1 km, imaginem. Ok? Havia uma distribuição uniforme. Ou seja, isso poderia indiciar que havia ali algum tipo de competição. Ou então não. Ou então há uma distribuição completamente aleatória ou agregada, em que podemos ter aqui 3 ou 4 ninhos num espaço de 1 hectare, mais 5 ou 6 ninhos num espaço de 1 hectare mais à frente um bocadinho, ninhos espaçados 10, 20 metros e, portanto, seria uma distribuição aleatória. E se observássemos essa distribuição aleatória, o que indicaria era que não havia competição intraespecífica, potencialmente. Agora vocês dizem, João, mas avaliar a competição intraespecífica apenas com a distância entre ninhos é muito redutor. Eu completamente de acordo, é muito redutor. Até porque eles podem estar espaçados, pode haver competição não na localização dos ninhos, mas, por exemplo, no tamanho dos ninhos. Se calhar a vespa não consegue produzir tantas obreiras. Se calhar não consegue suprir as necessidades ecológicas de tantos indivíduos. Portanto, se calhar os ninhos são mais pequeninos. É uma hipótese engraçada a ser testada. No entanto, é algo que tem que ser feito de uma forma sistemática. Sim? Nós, para uma área do Porto, analisamos e estimamos uma densidade de ninhos de 5,4 mais 3 menos 3 ninhos por quilómetro quadrado. Portanto, num quilómetro quadrado chegamos a ter 5 a 8, 2 a 8 ninhos por quilómetro quadrado. 8 ninhos por quilómetro quadrado. Em França já foram registrados 10, 12 ninhos por quilómetro quadrado em algumas áreas. É muito ninho, ok? É muito ninho. Em algumas áreas, ok? Algumas áreas, não é em todo lado, não é regra, ok? Um exemplo, nós aqui restringimos a análise a um local e fizemos esta análise. Só isso. Agora, opções para o controlo físico e biológico da vespa asiática, ok? Fala-se muito. Queremos controlar, queremos mitigar, queremos destruir, queremos inviabilizar a sua distribuição e expansão. E é importante. Okay? Biocidas, técnicas de campo, armadilhas, etc. Dispositivos de armadilhagem. Técnicas de localização dos ninhos.
portanto, vespas marcadas, mas isso vespas marcadas é dispendioso. O interessante aqui seria desenvolver uma metodologia que um apicultor, por exemplo, que fosse afetado com regularidade por ataques da vespa asiática, pudesse facilmente localizar o ninho. Portanto, eu tenho, imaginem, umas colmeias e diariamente aparecem-me lá as vespas asiáticas. E eu não sei de onde é que elas vêm. Se eu conseguisse ter alguma ferramenta, através do meu telemóvel, conseguisse localizar o ninho, era ótimo. Eu localizava o ninho, sabia que estava ali o problema, destruía o ninho e não tinha mais problemas. Okay? O problema é desenvolver essa ferramenta, que não é fácil. Okay? Primeiro é preciso saber quanto é que uma vespa se desloca do ninho. Okay? Portanto, a vespa desloca-se do ninho, alimenta-se e volta para o ninho. Chama-se Central Place Foragers. Portanto, têm um local onde vivem, deslocam-se para se alimentarem e voltam ao ninho. Qual é a distância que se deslocam? Já há estudos que mostram que se podem deslocar quilómetros, por exemplo, até 5 quilómetros. Okay? O normal é menos um bocadinho, mas 5 quilómetros, um raio de 5 quilómetros, é muito quilómetro. Mas o normal é menos um bocadinho, está bem? Portanto, mas nós na Universidade de Aveiro, por acaso, com o Departamento de Eletrónica, o Departamento de Eletrónica submeteu um projeto na tentativa de desenvolver realmente um método simples de triangulação para qualquer pessoa conseguir tentar localizar esse ninho com base em observações que vamos fazendo, que o apicultor pode fazer com as suas colmeias, está bem? O pessoal está a trabalhar, mas é difícil. Mas a técnica de localização dos ninhos é algo que tem realmente que ser efetivado e melhorado. Depois há o controle biológico, que é sempre problemático, não é? O controle biológico, seja por parasitas, nematodes, etc., ácaros, também se fala, é sempre problemático, porque ou se encontra algum parasita nativo, específico, não é? Ou então estar a introduzir ou estar a fazer o que quer que seja, pode ser, é pior emenda que o soneto, não é? Portanto, é preciso algum cuidado nestas abordagens de controle biológico. Podem ter, de facto, imaginem que introduz aqui um nemato de um parasita qualquer, imaginem que afeta outras espécies. Portanto, é terrível, sim? Vamos ter que continuar a conviver com a vespa, acho eu. João, e estão a perguntar, e o controle por predação, por exemplo, com os ensaios feitos com os corvídeos? Sim, o controle por predação é interessante, mas eu acho que os predadores saem mais beneficiados com a presença da vespa do que propriamente a vespa prejudicada com a presença dos predadores. Estamos a falar de ninhos enormes, estamos a falar de muitos ninhos e acho que teria que ser uma densidade de predação grande para que o resultado fosse tangível, não é? Mas lá está, eu estou a falar de core, é algo que pode ser testado. E nós temos predadores, os texugos para os ninhos no solo, temos o tal falcão, o bútio-vespeiro, temos várias aves, o abelharuco, temos eventualmente o gaio, temos várias espécies que realmente podem ser predadores efetivos da vespa asiática. Agora, dizer, é um predador que vai realmente controlar a sua expansão. Bem, primeiro ainda estamos nos primeiros anos. E há aqui uma coevolução, não é? Os predadores têm que perceber que há ali um recurso, uma presa, alguns vão percebendo, mas okay? Tem ali uma presa constante, uma presa que podem realmente tirar partido. Mas é o que eu vos digo, eu acho que os predadores podem ser mais beneficiados do que propriamente a vespa prejudicada. Mas é um trabalho interessantíssimo para se fazer e tentar perceber. Sim? Esse controle biológico através da predação com predadores nativos, ótimo. Se é eficaz ou pouco eficaz? Eu por já acho que é pouco eficaz, ou não é eficaz de todo, se calhar no futuro logo se vê, logo se avalia, não é? Este foi tem saído vários trabalhos e alertam para esta situação, que é realmente aquilo que eu já tenho vindo falar, já falei, que é, aliás, agora tenho uma colega, a Olga, da Universidade de Aveiro, creio que tem um trabalho neste sentido também, que é perceber realmente os iscos, perceber qual a efetividade, qual a eficácia, qual o impacto que pode realmente ter para com a espécie e não usar armadilhas de amplo espectro, digamos assim, em que o impacto noutras espécies, de certa forma, supera o impacto que tem na vespa asiática. Ok? E é isso, portanto, é ter cuidado que muitas vezes essas armadilhas artesanais podem ser contraproducentes. Ok?
Eu compreendo que as usem. Compreendo que as usem. Se fosse apicultor, se não estivesse informado e se tivesse as vespas ali a atacar, eu, muito possivelmente, a primeira coisa que eu faria era tentar implementar, usar os meios que estão ao meu alcance para controlar a vespa e a predação. E os outros insetos, opá, pronto, não é? Mas, portanto, este tem que ser algo que tem que ser trabalhado, tem que haver sensibilização e tem que haver, sobretudo, evolução, do ponto de vista científico, para chegarmos a algum lado e realmente alguma seletividade e eficácia. Sim? Portanto, este é um problema que estão a trabalhar nele, que demora, claro, mas pode ser que cheguemos, ou o pessoal que está a trabalhar nele, que chegue a algumas conclusões e algumas ferramentas interessantes. E agora, o que é que falta saber? Falta saber muito, não é? Na ciência é sempre uma resposta leva a 3 questões, ou 4, ou 5, é muito giro, é por isso que é muito interessante. E o que é verdade hoje, às vezes, portanto, a ciência não é dogmática, não é? Portanto, há muita questão por saber. Até são ninhos, já falei, área de ação, já se vai sabendo alguma coisa, não se sabe até que ponto é que esta varia espacialmente, pode haver habitats em que a área de ação é muito mais reduzida, porque os recursos alimentares são tantos que a vespa não precisa deslocar tanto. Há outros habitats que os recursos alimentares são tão poucos que a vespa, se calhar, tem que se deslocar mais para fazer face aos seus requisitos. Comunicação química é importante, e a comunicação química é realmente importante. Adaptação e comportamento das abelhas, este também é muito importante. Perceber como é que as nossas abelhas se vão adaptar a este novo predador. Impactos económicos e ecológicos da expansão, este gostaria de quantificar. Pronto, patógenos e predadores, tentar perceber realmente quais são os verdadeiros predadores da vespa asiática. Sim? E aqui vou passar também, eu acho que já a maior parte das pessoas que estão a assistir... Quem viu o documentário Reencontro com a Natureza, feito em Lousada, viu este vídeo na cena final. Sim. Quem não viu, vê agora, está bem? Exato. Este é um multivespeiro e nas suas garras transporta pedaços de um ninho de vespa asiática. Esta vespa invasora é o pesadelo das abelhas e dos apicultores. Apesar dos fortes bicos curvos, é com delicadeza que alimenta as pequenas águias. É um alimento extremamente nutritivo para as crias. Quando os progenitores partem, as águiazinhas exercitam a capacidade para retirarem as larvas de vespa das placas do ninho, trazidas pelos adultos. Estamos no início de setembro e os progenitores visitam com menos regularidade o ninho. Quando fazem, largam um pedaço de fave, que é disputado intensamente pelas crias. Os jovens águias, agora com o tamanho dos adultos, exercitam as asas, preparando-se para o primeiro voo. Em Lousada, nos meses mais quentes e de maior atividade da vespa asiática, os apicultores contam agora com um poderoso aliado no combate a esta praga. Muito bonito este vídeo. Este foi a primeira vez que se reportou o bútio vespeiro em Lousada e logo a nidificar. E eu fiz um registro no eBird em que reportei este ninho. Fui imediatamente contactada pelos gestores do eBird a dizer: ouça lá, esse ninho tem a certeza que está correto, está fora da área de nidificação e tal. E eu depois enviei-lhes, comprovei com fotografias, que eu não queria era pôr as fotografias na plataforma, porque depois não sabemos o uso que as pessoas lhe vão dar, e eles
não há dúvida nenhuma, está confirmadíssimo, mas é um registro novo para a região e muito importante e que pode eventualmente, poderá estar associado à expansão da Vespa. Isso. E era isto que eu tinha para vos apresentar. Enfim, eu acho que foi, não sei quanto tempo, acho que foi 1 hora para aí, não Foi é? uma horinha, Já me sim. estendi muito. Não, está bom. Está bom? Ok. É como vos digo, não sou entomólogo, tenho realmente um carinho, apesar do impacto da Vespa e de ser pouco querida, eu desenvolvi um interesse especial pela espécie e é como vos digo, nos tempos livres vou fazendo algumas incursões, vou lendo e vou tentando perceber algumas questões, nada de extraordinário. E agora deixo-vos aqui com realmente a Lucanos. Elas... Enfim, eu sou um grupo, sou coordenador editorial, pronto, é o que é. E vamos no terceiro número, vamos agora para o 4º, ok? Eu recomendo-vos que visitem o site da Lucanos, cmlousada.pt. Temos um corpo de revisores extenso, do qual a Milene faz parte. Aliás, a Milene teve um papel importante na definição do título. Lembro-me que era Lucanos, Revista de Ambiente, e a sociedade, creio, Milene, foi uma ideia tua e uma ideia que se enquadra perfeitamente, porque realmente não há ambiente sem sociedade, sociedade sem ambiente. E nesse sentido, convido-vos a visitarem, convido-vos a lerem, convido-vos a contribuírem, se for caso disso, se acharem que devem contribuir. O André Oliveira está a perguntar se estas revistas Lucanos podem chegar ao Alentejo. Elas estão 100%, todos os artigos disponíveis no site que está agora no ecrã, e nós enviamos para todos os municípios um exemplar. Portanto, nas vossas bibliotecas municipais devem estar lá. Nós portanto, ela não está, a edição entretanto esgota, por exemplo, a primeira já não temos mais exemplares, mas quem trabalha, por exemplo, em associações ou universidades que precise mesmo, por algum motivo, de um exemplar físico, tem que nos contactar por e-mail para nós vermos se ainda temos disponível. Isso mesmo. Vamos agora para o 4º volume, é anual. 4º não há, Ana, só vai ser este ano. Ainda falta eu escrever o meu artigo, isso não pode sair sem isso. Aliás, eu tinha um artigo previsto, também ia escrever para este ano, mas não consegui mesmo. Vai para o ano, se calhar, sobre os 10 anos da Vespa Asiática em Portugal. Fica para o 5º volume, se calhar 2021, em que tentarei, de certa forma, compilar aqui mais uma série de informação, convidar aqui algum pessoal para fazermos um apanhado daquilo que sabemos, que não sabemos e que não sabemos. Eu é que vou aproveitar que a Fedra, que é a nossa designer, também está online e reparem na qualidade gráfica e na beleza do interior desta revista, que é uma revista científica e não tem nada daquele aborrecimento habitual das revistas técnicas científicas, tem mesmo uma qualidade gráfica, tem sempre uma reportagem fotográfica também no interior e a Fedra, enfim, já não há palavras para descrever a qualidade do trabalho dela. Desculpa lá esta intermissão na tua apresentação, João, mas temos que dizer o nosso peixe. Aliás, quando apresento a Lucanos, reservo sempre algumas palavras para a Fedra e para a Ângela, que são duas pessoas essenciais e realmente o trabalho da Fedra, pronto, é bem patente não apenas na Lucanos, mas em várias outras, em muitas outras iniciativas, e acho que dá pronto, Sim, e tem muita culpa, entre aspas, culpa boa no sucesso dos projetos ambientais de Lousada, porque a comunicação hoje em dia é tudo, na conservação da natureza. Olha, João, tu foste apresentando, eu fui aqui registando algumas perguntas que foram chegando. Sim. Sobre as vespas. Uma questão muito simples, se elas se alimentam só de dia ou também de noite? De dia, sobretudo, aliás, totalmente, aliás, os ninhos são destruídos ao fim do dia, não é? Ou até à noite, que é quando as vespas recolhem, não é? Portanto, é aproveitar que as vespas estão no ninho para o destruir. Portanto, sobretudo à noite. Aquela história que vos contei, em que fomos atacados realmente à noite, foi porque andávamos com focos, com quantidade de luz brutal. Eu acho que aqueles não foi a vespa asiática, foi a vespa cravo, mas de certa forma pode ser equiparável nesse sentido. Foi uma exceção. Portanto, as vespas alimentam-se durante o dia. O dia.
E a própria ecologia alimentar, o que se vai variando ao longo do ano, não é? Porque, a partir de frutas, por exemplo, em algumas épocas em que é abundante, quando as obreiras realmente começam a emergir, a predação sobre as abelhas é superior, portanto há aqui alguma flutuação também na própria E preferência. com a disponibilidade do que há, por exemplo, quando há Muito fruta, importante. claro. Bem, tu de certo modo já respondeste a esta questão, que é quais são os métodos de controlo que estão disponíveis e se já há estudos sobre a eficácia dos vários métodos. Qual é o mais eficaz, menos, mais custo-benefício? Sim. Aliás, eu acho que o que continua a ser mais usado e cuja eficácia é maior é mesmo a destruição mecânica através do ninho. Também se falava e continua-se a falar na captura das rainhas fundadoras, embora é difícil. Mas na primavera, realmente, quando emergem, é quando estão mais vulneráveis, não é? Porque é uma única rainha, está vulnerável, pode ser capturada. No entanto, já há estudos realmente em França que comprovam que o impacto que essa captura tem no número de ninhos é insignificante, estatisticamente insignificante. É claro, se capturamos uma, é um ninho a menos. Mas no final crê-se que não tem assim um impacto tão relevante. Há as armadilhas que eu falei, estão a ser testados vários químicos, digamos, cavalos de Troia. Cavalos de Troia, portanto, são pequenas estruturas que, a vez para a apanha, leva para o ninho e, de certa forma, contamina todo o ninho e acaba por destruí-lo. Mas a eficácia ainda não foi testada. Portanto, a destruição dos ninhos, os maçaricos, queimadas, etc., continua a ser o método preferencial, em França também, creio. A captura das rainhas fundadoras foi muito falado, foi muito como um método alternativo, como um método cujos resultados seriam expectavelmente superiores até à destruição dos ninhos, mas um ou outro estudo foi sugerindo que não. É claro que temos que perceber também o contexto. Pode não ser eficaz numa área, pode ser eficaz noutra. Okay? Depois há estas metodologias novas que têm sido implementadas, esses cavalos de Troia, controle químico, fala-se em controle biológico, embora isso é um passo muito grande, pode ser dado, e os predadores, que enfim. As rainhas, quando expandem, são voadoras, mas elas depois mantêm a capacidade de voo quando estão no ninho? Ou... Quem trabalha, a capacidade de voo em princípio mantém-se, mas quem trabalha, as obreiras, aliás, esta é uma das questões que leva a que estas espécies de insetos sejam tão bem sucedidas, nomeadamente a divisão de tarefas, a eusocialidade, que é uma característica que partilhamos com as tarefas, com os insetos, que é a divisão de tarefas. As rainhas ficam no ninho, sobretudo a produzir, e as obreiras é que têm o trabalho. Sim, isso sim, mas fisicamente se ela não teria ali alguma morfologia própria quando atinge o estado de estar no novo ninho. É maior um bocadinho, mas mas é maior um bocadinho que as obreiras, é ligeiramente maior. Muito bem. João, tu aí no teu mapa, aliás, se puderes voltar para trás, mapa não, no teu gráfico de registros anuais do repórter, exatamente. O que é que achas que motivou esse salto tão significativo, ou pelo menos tão expressivo, de 2017 para 2019? É fácil é da sensibilização ou é uma maior mobilização dos meios das autarquias? O que é que terá sido? Sim, pode ser as duas coisas. Pode ser realmente uma maior sensibilização, um maior conhecimento por parte das pessoas que vão realmente reportando estes ninhos, e depois também há a questão que as autarquias iam compilando vários dados e não os reportavam. E chegou ali um ano que decidiram reportar ou todos de uma vez, ou reportar com maior frequência, ou seja, associarem-se mais à causa. E leva naturalmente a este aumento. Maior sensibilização e realmente as autarquias também reportarem os dados que tinham em sua posse. E não, aliás, neste mapa, num dos mapas que mostrei da expansão, agora não vou estar a passar outra vez, víamos que alguns municípios continuam em branco, não é? Não é porque a vez para não estar lá, claro. É porque não reportaram esses dados. Por exemplo, lembro-me que chegámos a contactar vários municípios, muitos deles obtivemos resposta, de outros não, já estávamos à espera
que não obtivéssemos 100% de resposta, mas que têm os dados, mas não os partilharam por algum motivo que eu não sei. Agora, se os partilharem em 2019, 2020, possivelmente estes dados de 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, com esta atualização, podem inclusivamente aumentar Exato. um bocadinho, está bem? Porque sempre que nós associamos esses dados, temos em conta as coordenadas geográficas e a data. Quando não tem data nem coordenada, excluímos. Claro. Ó João, e deu-me aqui uma branca, o que eu ia perguntar. Já sei. Este controlo por parte das autarquias é feito com meios próprios ou existe algum financiamento em curso para dar suporte a esta operacionalização do controlo da Vespa? Eu acho que, aliás, li isso no outro dia e até tenho o valor na cabeça, mas agora não me recordo. Mas sim, acho que é dado um valor, acho que é disponibilizado um valor, mas eu depois também posso confirmar e partilhar um valor que depois as autarquias usam para fazer este controle. Agora, quem é que disponibiliza? Eu agora não tenho de memória, mas posso de facto procurar e disponibilizar a Millennium. Mas deve vir do Estado Central, certamente. Sim, vem, é disponibilizado aos municípios. Agora, o valor em si, quantos? É que eu não sei. E isto é importante perceber, aliás, eu falei nessa quantificação do dinheiro e do valor gasto no controle, é importante perceber precisamente para ajustar este valor. Será este valor insuficiente? Será este valor exagerado? Se for exagerado, ou se estiver a sobrar, quiçá o controle podia ser ainda mais apertado, ainda mais efetivo, ainda mais reforçado. Se for insuficiente, ou não há dinheiro para tal, ou então é preciso fazer esse reforço. É por isso que esta quantificação precisa, qual o valor associado ao controle, é importante e devíamos fazê-lo. Ok? Claro. Contactando os municípios. João, quem não está tão dentro do assunto, podes, por favor, explicar na prática, em concreto, como é que se faz este controle e a destruição do ninho? Posso. Imaginem, um de vocês, a Ana Maria, vai fazer birdwatching, que já aconteceu connosco, e detecta um ninho. Vai à Mata de Vilar e detecta um ninho. Ok? No topo de uma árvore, detecta um ninho, consegue, confirma com os binóculos. Ok? Vai à plataforma SOS Vespa, reporta o ninho. Okay? É relativamente intuitivo. Eu já lá não vou há algum tempo, mas creio que continua mais ou menos intuitivo. Reporta o ninho, a localização, eventualmente uma fotografia. Okay? Os dados, ou então liga ao município, ou então pode ligar diretamente ao município, à Proteção Civil, e diz, observei um ninho de vespa asiática no local X. Se calhar até o método mais fácil e mais imediato, porque reduz o número de intermediários. Isso, é menos um intermediário. Liga à Proteção Civil, avistei um ninho X, a Proteção Civil, a Câmara, mobiliza os meios necessários, vão ao campo, confirmam se é realmente um ninho de vespa asiática, e se for, em data, a coordenarem por eles, vão e destroem, não é? Portanto, devem ligar à Proteção Civil. Se tiverem dúvidas, ligam diretamente para a Câmara e perguntam, tenho aqui um ninho de vespa asiática, como é que eu procedo? Eles vão reencaminhar para o número e depois é uma questão de reportarem para coordenado. E essa destruição é feita como? Em concreto? Trepam a árvore, ou vão ao solo, ou debaixo do telhado? Sim, trepam a árvore, o que costuma ser feito é uma destruição com maçarico, não é? Com fogo, queimam o ninho, claro. E depois recolhem, ou então esse é o método que eu tenho ouvido, que eu também já assisti uma vez em Viana do Castelo, mas há pessoal que está sempre a inovar, que tem outros métodos mas esse eu acho que continua a ser o mais comum. É claro, vocês dizem, mas com fogo, num eucalipto ou num pinheiro, no verão, no final do verão, início do outono, não pode ser, portanto, perigoso. Sim, mas são os bombeiros, não é? Os bombeiros vão certamente, a Proteção Civil vai munir das condições necessárias para precaver essas situações. Bom, não sei se aqui alguém tem questões que queira fazer ao João e podem inclusive fazê-lo por via oral. Se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, escrevam no chat que querem falar.
ou dê-nos algum sinal. Posso deixar o meu e-mail também. Podes deixar, sim, diz. jlcarvalho@ua.pt. Vou registrar aqui No chat. no chat. Queres que pare o teu ecrã? Ou... Já está. Ok. Já está. Posso deixar. Ok. Aí está ele. Se tiverem Parece alguma que curiosidade ou foste assim. tão claro que não estão aqui a aparecer novas questões, mas eu tenho algumas para ti. Achas que, João, se pudéssemos fazer, assim, pela experiência empírica que já temos, que é um exercício filosófico, o impacto será maior no ponto de vista ecológico ou económico? Pois, do ponto de vista. Lá está, filosofar é mesmo isso, quer dizer, fica sempre na rama, não é? Não consigo dar uma resposta concreta Mas do ponto de vista económico, eu creio que é mais, de certa forma, pode ser mais fácil de quantificar. Não sei, mas acho que pode ser mais fácil de quantificar. Imaginem que nós temos realmente um apicultor ou vários apicultores que são constantemente prejudicados, ou a vespa visita constantemente os seus apiários. Tentando perceber qual é o impacto da vespa no efetivo de abelhas, na colmeia, imaginem que são 60% de abelhas que são dizimadas, que são mortas e desaparecem. E, portanto, esse 60%, como é que se traduz em produção de mel? Como é que isso se traduz em produção de mel? E depois, quantos euros é que essa produção de mel representa? E com esta abordagem, acho que conseguimos fazer economicamente ter essa noção. Portanto, saber que a vespa tem um impacto num determinado local, determinar a magnitude desse impacto, 15%, 20%, qual é o real impacto no efetivo e do apiário, portanto, da colmeia, 20%, 30%, e depois traduzir isso em mel e em euros. Do ponto de vista ecológico, podemos ter um impacto negativo, que se tem um impacto nas abelhas, certamente tem um impacto na cadeia da polinização. E era o que eu ia dizer, que esta pergunta foi uma provocação, porque sim, o impacto, por exemplo, nos polinizadores é muito económico também. Claro, é ecológico, claro, mas acima de tudo não, mas também tem bastante impacto económico. Portanto, foi uma coisa liga à outra. Os serviços de ecossistema, os serviços da polinização são realmente decisivos, não é? São vitais. E também não esquecer, aliás, o professor Jorge Paiva, numa conversa que tive com ele no outro dia, ele enviou uma fotografia de uma vespa a polinizar uma orquídea. Portanto, também tem aspectos, tem impacto negativo, também podíamos avaliar, de certa forma, tentar avaliar o impacto positivo. Agora, quantificar todos esses impactos, porque aquilo claro, que os governantes querem, alguns, a maior parte, digamos assim, e o que as pessoas, e bem, são euros, não é? Dinheiro, qual é o impacto? Quando falo em impacto, é impacto económico, normalmente entra melhor no ouvido, não é? E fazer essa transposição eu acho que é um exercício muito interessante. Difícil, mas muito interessante. Mas impacto económico vai estar naturalmente ligado ao impacto ecológico nos serviços de polinização. Claro, e vice-versa, sem dúvida. João, se tu tivesses plenos poderes para mandar nisto tudo, em termos de controle de vespa ou de coabitação com a vespa, qual seria o teu plano estratégico? O que é que achas que seria mais eficaz? Que recursos alocavas? Que estratégia montavas? Se calhar haveria outras prioridades, mas vamos falar da vespa. Essa pergunta é muito difícil para ser respondida apenas por uma pessoa. Pois, então, mas tu achavas que isto era um passeio no parque? Principalmente para... Ora bem, eu tentava... O que é que eu tentaria? Eu assumiria que iríamos ter que viver com a vespa. Mas, de certa forma, tentava fazer estes... Porque gestão sem conhecimento não resulta. A primeira coisa que eu se calhar faria era realmente uma equipa para tentar perceber o real impacto que tu mencionaste económico da vespa. E consoante esse impacto económico, decidir o que fazer. É baixo? É alto? Se for alto, se calhar a prioridade
impacto económico e ecológico é máximo, não é? E, portanto, temos que alocar mais recursos. Se for baixo, enfim, podemos tentar optar por outra via. O que eu quero dizer é que tentar perceber também formas de como proteger as nossas abelhas. Não apenas destruir as vespas, mas também proteger as Por nossas isso é que eu abelhas. disse que talvez não fosse essa a prioridade absoluta, porque não teria grande nexo nós eliminarmos este predador dos polinizadores Sim. com tantas outras ameaças aos polinizadores. Isso. E Portanto, fazer algumas, aqui se calhar, mais severas, como o uso do solo. Sim, uma gestão adaptativa, que aliás é uma das ferramentas usadas e que está a ser estudada por um dos grupos e por dos projetos que eu vos mostrei, que é, por exemplo, a relocalização dos apiários, ou usar ferramentas que, de certa forma, mitiguem realmente este impacto. Agora, relativamente ao controle e à destruição, eu tenho que me basear naquilo que está em literatura, porque eu realmente não sei mais do que isso, porque eu não tenho prática para dizer, ok, este método é melhor que aquele. De facto, a destruição mecânica, o controle mecânico, este desenvolvimento que eu vos falei de uma ferramenta muito rápida, básica, ao alcance de qualquer pessoa para localizar o ninho, ou de qualquer pessoa não, ou de qualquer apicultor, é essencial. Também faria um esforço grande nesse sentido. Nós estamos a trabalhar, eu falei, temos um projeto submetido nesse sentido, tem a ver com triangulação, também não vou entrar aqui muito em pormenores, mas eu acho que essa ferramenta seria muito importante. Repara, Milene, tu tens na tua casinha, atrás no terreno, um apiário, umas colmeias, e conseguires tu, com um dispositivo simples, de uma forma económica, sem drones, sem localizadores, sem nada, conseguir fazer essa detecção do ninho de onde provém as vespas e que atacam realmente as tuas abelhas. Se conseguisses fazer isso, seria ótimo. E eu acho que essa é uma das ferramentas que temos realmente que desenvolver. Uhum. Para sumariar, porque tu depois com estas perguntas filosóficas, depois começa aqui a falar e perde-se. Mas realmente é gestão adaptativa, convencermos que vamos viver com a vespa e desenvolver métodos de detecção simples, eficazes, económicos, que os apicultores, em particular, possam implementar para rapidamente localizarem o ninho e minimizar o impacto das vespas nos seus apiários, nas suas colmeias. Está bem? Portanto, estás a ver, foi muito simples. Pronto, um plano muito simples. Mas exige. Só custa 10 milhões de euros, não sei do que é que estás a dizer. Não custa nada, não custa nada. Não custa nada. Às vezes as soluções... Lá está, o investimento na proatividade acaba por ser super vantajoso, porque depois evita-se todo o custo da ação reativa em vez de proativa, claro. E temos que ser preventivos e não reativos. Exatamente. Agora estamos a ser reativos, porque a vespa já está realmente dispersa e... Claro, mas podemos ainda evitar ainda mais expansão e os custos dessa instalação no terreno, claro. Sim, estão a trabalhar nisso. Sim, estão a trabalhar. Certamente existirão outras coisas, mas agora não me ocorre. Olha, assim, não tem diretamente a ver com as vespas, não tem nada a ver com as vespas, mas da tua experiência no terreno, há mais alguma invasora de fauna que te preocupe assim particularmente? Bem, as invasoras são, a partir do momento que se estabelecem, podem realmente ter, e a partir do momento que podem ter um impacto grande e devem ser seguidas de perto. Nós estávamos a falar no outro dia, por exemplo, aliás, antes da apresentação do guaxinim, não era? Uhum. A nível europeu, por exemplo, acho que ainda não foi detectado em Portugal, o esquilo cinzento, mas se calhar mais dia ou menos dia será detectado e será identificado em Portugal. O esquilo siberiano já encontramos um ou outro. Um em Lousada. Isso, um em Lousada. Portanto, essas espécies, as pessoas também têm que ser sensibilizadas a esse ponto. Soltar, não gosto da espécie e tal, estou farto do animalzinho, soltam-no na natureza. Ocorre, às vezes encontra-se cobras de 4, 5 metros de pessoas que já estão pronto, que soltam o animal. Mas assim, de repente, de fauna, a vespa realmente é aquela que tem surgido e que tem dado mais mediática. Temos o guaxinim, o lagostim vermelho, os saxigãs, a percalúcio, claro, etc., embora sejam
bons, eu como com frequência, vou bem mais que eu como com frequência, mas realmente sim, o problema da fauna, portanto, nos rios, não é? O impacto não sei, aliás, já tiveram alguma palestra sobre Tivemos de flora invasora, das plantas. flora invasora, pronto, mas tu perguntaste-me de fauna. Perguntei de realmente fauna exatamente porque é Sim. menos conhecido e está menos enraizado na comunidade que a fauna invasora também existe, é um problema. Existe, é um problema, nós temos agora, portanto, nos rios, o axigá são predadores vorazes, não é? E que as nossas espécies autóctones se ressentem bastante dessa predação. E já agora mais uma curiosidade, há o piscardo, que é um peixinho verde, que a primeira vez em Portugal que foi detectado foi no Rio Sousa, em Lousada. O primeiro registro nacional, aliás nós não conhecíamos, não sabíamos o que era aquilo, tivemos de fazer análises genéticas e enviar para especialistas porque era uma espécie que não era conhecida e agora nas bacias do norte já infelizmente é invasor. Sim, Portanto, Lousada tem sido pródigo em novos acontecimentos destes, ou pelo menos isso sucede porque tem pessoas a tempo inteiro a monitorizar a fauna e a flora, claro. Sim, mas em vários grupos taxonómicos temos invasores, os bivalves, não é? É realmente uma diversidade grande e que devemos seguir por perto, porque o seu impacto é grande. Há umas que são apenas exóticas e outras que assumem realmente um caráter invasor importante. Exatamente. Olha, fizeram aqui uma pergunta, voltando um pouco atrás. Estão aqui a falar, olha, por exemplo, o Luís Guilherme, o caranguejo peludo, por exemplo, também, exatamente. São vários. O crocodilo. Sim, do Douro. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, disse a Maria Gabriela, uma das soluções ou uma das coações que se deveria implementar num eventual plano de controlo seria também, perguntei ela, melhorar a matriz biofísica da paisagem, com mais infraestruturas ecológicas, criar zonas de potenciação da polinização, ao estilo, por exemplo, das infraestruturas verdes e dos corredores de conectividade para os polinizadores. Achas que seria importante? Claro, tudo o que venha a beneficiar os ciclos de polinização e os polinizadores é importante, desde que seja execuível. Exatamente. Eu junto aqui uma chega aos invasores, que é também o mexilhão zebra, que também já temos. Sim, pá. Aliás, vamos ver aquele slide, são 153, há muitos representantes dos mais diversos grupos. Sim. O mexilhão zebra é um problema... Com problemas também na indústria e valores muito avultados. Totalmente. Bom, volto a perguntar se alguém tem questões para o João Carvalho. Não havendo questões para João Carvalho, vamos nos despedir. Muito bem. Acho que Espero não. um dia voltar com ungulados. E também posso falar de ungulados exóticos. Está bem? Sim. Muito obrigado, estão a dizer-te. Volta, João. Ele volta regularmente. Aliás, ele nunca sai ao pé de nós, porque ele está sempre a colaborar connosco. Por exemplo, no processo da paisagem protegida do Sousa Superior, o João está encarregue de fazer toda a cartografia. Portanto, ele é um elemento fundamental do SCNEA, sendo da Universidade de Aveiro, é o nosso, como dizer, a spin-off, não é? Do SCNEA és tu. Bom, muito obrigada a todos. Não há perguntas, estão aqui a dizer, porque foste muito claro e transparente e explicaste tudo muito bem, João. Portanto, parabéns, muito obrigada. Eu às vezes, sabes que quando uma pessoa fala de uma área, embora eu tenha trabalho nesta área, mas não é uma área que me sinta 100% à vontade. Tenho sempre receio, mas acho que espero ter respondido e tenha sido uma palestra proveitosa para todos que estiveram aqui. Com certeza. João, mais uma vez obrigado pela tua colaboração, esta e outras. Obrigada, és o homem dos 7 instrumentos e tão jovem e tantas coisas que tu já fizeste. És sempre uma inspiração. Muito obrigada pelo teu tempo. E obrigado a todos que se aguentaram até esta hora para nos ouvir falar de conservação da natureza, neste caso em concreto da Vespa asiática. Muito boa noite e até na próxima semana vamos ter connosco outro especialista nacional em mamíferos carnívoros, vai ser o Pedro Monterroso, portanto também a não perder. Portanto, até 2 a 8 dias. Boa noite a todos. Um abraço para todos, fiquem bem.
Deus.